Tudo isso agora, no Alto Tietê em Alerta com Edson Tavares. Olá pessoal, boa noite. Começa mais um Alto Tietê em Alerta. Cursini, boa noite. Boa noite, Edson. Cursini, você de casa, vê a maldade que chega de umas pessoas, Cursini, um advogado. Você ficou sabendo? Advogado. Que aconteceu em Piracicaba? É o casal, né, de advogados, né? Casal de advogado, dois bandidos. Casal lá não tinha filhos, não tinha ninguém, eram os únicos dois. 12 milhões eles tinham de imóveis. As vítimas, casal de vítimas, né? Eles eram cliente, eles eram advogado da vítima há mais de 10 anos. Só que ao longo do prazo, eles vieram roubando os clientes dele. Já tinha uns honorários de 1,5 milhão aproximadamente. Esse casal ou advogados? São os advogados. São os dois bandidos. É o marido, né? São o casal de um advogado. casal. O que acontece? Eles pegaram 12 milhões de imóveis e transferiram para o nome deles. O que eles alegaram para as vítimas lá? Vocês têm problema na justiça, tem muito processo. O pessoal vai confiscar. Passa por meu nome. Os coitados confiaram nele e passaram esses imóveis lá no nome dele. Eles planejaram, contrataram 2 matadores de aluguel, mataram eles, cara. Você pode ver, Cursini, isso daí foi encontrado na casa dos pistoleiros. Dos pistoleiros, isso, né? Só para você ter ideia, esse daí é o advogado. E essa a bandida é a advogada, né? Advogada, essa é a bandida. Os Está acusados. algemado, né? Não apresentaram resistência. Exato. Esse daí são um casal que está vindo, a vítima, né? Da vítima. Eles eram donos de uma escola infantil lá em Piracicaba, né? Esse imóvel aí que eles moravam. Foi transferido também para esses bandidos também, né? Olha aí, ó, acharam o corpo aí dentro desse... Esses são as vítimas. As vítimas, José Eduardo Ele e a esposa. 69 anos e a esposa 61 anos, a Rosana. Aí a prisão deles. Prisão 6 deles, horas da 6 manhã da foi manhã. efetuada essa prisão desses marginais, inclusive também dos pistoleiros também, o Cursini. Nesse caso aí, os imóveis que foi adquirido por eles assim, de uma forma fraudulenta, no golpe, volta para quem? Porque eles não têm família. Vai para o governo, mas com esses marginal não fica, né? A cara da bandida. Olha, vai ter que ser anulado todas essas transferências, sim, mas, né? assim, essas transferências serão anuladas, né? Sim. Para o nome até dos falecidos. Sim. Para o nome dos falecidos. E vai verificar se existem herdeiros, né? Sim. Mas se não existe, explica o pessoal de casa aí que eu fui questionado sobre isso aí, vai para o governo para quem fica, porque para esses marginais não pode ficar, não pode ir para a instituição, alguma coisa? Não pode. Vai para o governo, Aí não tem herdeiros, aí eles nomeiam lá. Né? Não tem herdeiros, vai. Mas precisa ainda, o Ministério Público vai ter que entrar com essa ação de anulação de todas essas transferências aí. Agora você vê o cara já tinha, essa família, segundo lá o que eu fiquei sabendo, tinha mais de 20 milhões. Né? Só 12 milhões foi passado para esses marginais. Você vê, eles advogavam para ele durante 10 anos. 10 anos. 1,5 milhão, de uma forma assim, errada, foi passado para eles. Só que eles não ficaram contentes com 1,5 milhão, não. Foi passando os imóveis, chegou no total de 12 milhões. 12 né? milhões. Muito dinheiro, né, Edson? Que acreditar no muito ser dinheiro. humano, né? Inclusive, eles emitiam boletos de pagamento de custas judiciais do processo. E o casal efetuava o pagamento. Tinha um boleto de 223 mil reais. Isso foi o que chamou a atenção da polícia, hein? Foi isso que chamou. Desses boletos, né? Então, o casal... Olha a vítima, né? Os dois. O casal é um... Rosana, 61 e o José Eduardo, 69 vai responder pelo duplo homicídio. Certo. É qualificado, né? Porque tem matador, né? Eles são estão sendo acusados de serem os mandantes desse duplo homicídio. Mas ainda bem que parabéns à polícia que trabalhou bem. Boa delegada, ótima delegada. Exato. Prendeu os executores e prendeu os mandantes e tudo vai ser averiguado. Agora, Cursini, no próximo caso você vai ficar revoltado. Quem é pai? Cara, a diretora não gosta que chame, mas esse cara, essa crueldade que ele fez é um vagabundo, Cursini. Aí aqui é uma festa? O que acontece? Estava tendo uma festa Estava tendo uma festa lá junina, foram convidar todo mundo da escola. Criança, né? De criança, aí né? esse indivíduo aí, ó,
Esse de vermelho aqui, né? Esse canalha, achou que o filho dele estava sendo vítima de uma criança de 4 anos que sofreu bullying. Seria uma criança. Vítima de bullying entre crianças 4 ali, né? aninhos, Corsini. Ele foi, empurrou a criança, acho que o Jacques vai dar a imagem aí. O que acontece? Deu uma confusão danada, né, Edson? Deu uma confusão danada aí. Ele saiu soco para tudo quanto é lado. Nesse momento, ó, ele sobe até o palco que tá, né? Esse daí. Ele empurra e é o pai. Esse é o pai da criança. Agora, ele sobe até o palco, aí ele empurra a criança e com o dedo em riste. Aí o pai vem. Esse é um molequinho dançando. O molequinho que tá dançando, quer ver? Olha lá. Olha o que esse canalha faz. E o dedo em riste ameaçando a criança. Sim. Aí ele levanta, o pai vai lá e empurra ele. Acho que o pai fez certo. Agora um canalha, diz eu, Corsini, a sorte dele foi que chegou a turma lá deixar disso, não iam ser lixado ele, porque... E outra coisa, ele bate na cara de uma policial feminina. Ela chega lá e fala, eu sou polícia, para aí. Policial, o senhor está preso porque agrediu e ameaçou uma criança. Sim. E ele foi contra a policial, é isso? Ele foi contra, bateu na cara da policial. Eu, se eu sou polícia ali, era tiro na perna. Porque legítima defesa, um policial tá apto para fazer isso daí. Ela teve muita calma. Agora, o Corsini, você veja bem, esse canalha, além de bater na criança, bateu na cara de um policial, né? E aquela coisa, se a policial reage lá, dá um tiro nesse canalha, aí vem os direitos aí, né? Punir por esse canalha, né? Uma agressão e um desacato, né? Desacato. E foi lá, foi solto, não deu em nada. Pizza. Deu em nada. Corsini, o próximo caso vem lá do Rio de Janeiro. Você ficou sabendo do caso lá daquele psicopata lá, aquele chinês lá, o Shao? O Shao, ele era apaixonado por essa menina, né? Inclusive ela tá vindo de bike aí. Vai na casa dele lá. Segundo ele, consumiram bebida, droga, e ele matou ela lá, o Corsini. Ele matou essa menina, 18 anos, né? Ela tem 18 anos, é Marcele, 18 anos. E ele tem 35, esse canalha. Ele vendia yakisoba lá, aí é o corpo dela, tá vendo? O corpo dela nesse carrinho? Caindo ali. Ele estava tirando o corpo dela e depois ele retornou para a casa dele. Olha o canalha, olha a cara do indivíduo. Essa é a vítima, jovem, né? A vítima jovem. Ele era apaixonado por ela. Apaixonado. Só que ela não queria nada com ele. Só tinha amizade. E ela confiava muito nele, entendeu? Ela foi na casa dele lá. Acostumado a beber, aquela farrinha lá, tudo. O chinês lá gostava de uma farra, bancava a meninada lá com droga, com bebida, segundo os policiais falaram. Né? Olha só, e ele pegou e matou ela. Tava ali, ó, ele transportou de uma casa para outra que estava em construção. Ele matou ela na casa dela, que ela foi lá, consumiu droga, tudo, e bebeu com ele. Ele matou ela lá, depois tirou ela da casa, foi levar para outra casa dele, lá que estava em construção, onde tinha um cachorro, dois pitbulls lá. Pitbull, nossa. Aí desconfiaram. Ele jogou o corpo pro pitbull? Não foi comprovado ainda. Ele tirou da casa onde ele matou, onde eles dormiam, e levou para outra casa dele, que estava em construção. Aí uma menina lá, outra funcionária dele que cuida dos animais, foi lá ver. Viu o braço dela estendido no chão. Aí entrou em grito lá, estado de choque, chamaram lá, fizeram errado também, deram 2 comprimidos de diazepam no hambúrguer pro cachorro, esperou o cachorro dormir, né? Que o protocolo normal seria chamar a polícia de imediato. Exato. Né? Fizeram já errado também, que deram o diazepam pro animal também. Mas enfim, viram o corpo dela lá, prenderam os cachorros, chamaram a polícia, e esse canalha veio do Rio para São Paulo, fugiu. Aí foi preso aqui, esse marginal, né? O que entregou ele foi essas imagens dela chegando de bicicleta, né? A cara dele aí, na hora, parece santo, né, cara? Canalha, né? Ele chegou a falar por que fez isso ou não? Ciúmes mesmo? Ciúmes e porque ela não queria um relacionamento com ele, né? Corsini, um caso que me deixou em dúvida. Ele vai cumprir a pena aqui, no Brasil. No Brasil, o crime é no Brasil. Um estrangeiro que comete crime, ele responde aqui no Brasil. No Brasil, exatamente. Nesse caso, se ele tinha um relacionamento com ela, pode até caracterizar o feminicídio e a ocultação de cadáver, né? Seu canalha. Bom, enfim, tomara que apodreça na cadeia esse canalha aí. Exatamente. Mas não. Pessoal, vamos aos comerciais e voltamos já. Você
Você sabia que os atletas de sumô da seleção brasileira que competiram no Japão estão consumindo o gengibre em conserva da Senshi como parte da dieta deles? Esse é o Gari da Senshi, o famoso gengibre, disponível tanto no pote quanto na versão tradicional. São muitos benefícios, ele acelera o metabolismo, tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, auxilia na digestão, ajuda a combater doenças respiratórias, é eficaz em sintomas da gravidez, como náuseas, e serve também como adstringente do paladar durante as refeições. Seja para acompanhar o sushi, sashimi, uma salada, sua comida, ou até mesmo dar um up na sua saúde com o autêntico sabor japonês. Escolha o gengibre em conserva da Senshi. E você, já experimentou? Só voltamos aos comerciais. Corsini, se viu que dá confiar em, né, pessoas que não prestam. Essa daí é uma professora, na escola que ela estudava, o que acontece? A professora ela já sabia, a diretora da escola, que ela já desconfiava que ela era bandida. A professora que dá aula... Não, essa daí dá aula. Ela dá aula e ela está mexendo... É ladrona, ela é bandida, ela já roubou outra escola já. E a subdiretora já desconfiava dela. Pegou, deixou uma câmera ligada e foi para a cozinha. Olha ela roubando ali, ó, essa bandida. Aí deve ser a sala dos professores, sala dos né? professores. Certo. Lá. Ó, ela roubou lá, ó, tirou o cartão, você pode ver que ela tirou a foto e fez 3 compras. 2 não passou, uma passou. Uma passou. Então ela tirava o cartão da bolsa dos outros professores, tirava a foto junto com o código. Da frente do verso para pegar o número. Pegar o número daquele código. O código lá. Fazer compra pela internet. Isso, pela internet. Pela internet. 3 compras não passou. Certo. E uma passou. Entendi. Aí chamaram a polícia, ela foi presa, né? Pagou a fiança, segunda vez que ela pagou a fiança e foi solta essa canalha aí. A cara. E é uma professora? E sabe que roupa que ela comprou? Roupa fitness. Para fazer para ir para academia. Né? E se não tem essa câmera, hein? Se não tem, se não tem. Né? Então, ó, ela tirando foto dos cartões, ó. Sim, bandida. Tirou foto dos cartões. E pelo mesmo crime é a segunda vez. Então, Corsini, e para você ver, foi preso, né? Agora foi demitido da escola, né? E tomara que as imagens que outras pessoas que viram, né? Não peguem ela para trabalhar, ou peça o atestado de terceira intenção. Ela vai responder por estelionato na modalidade fraude eletrônica, tá? Por isso que é importante pedir sempre o atestado de antecedente, né, Corsini? Corsini, você acompanhou aquele caso lá da Larissa Manoela, lá, do padrasto? Está repercutindo muito, hein? Muito. Você está lembrado, né? Ele confessou o crime, né? O padrasto confessou, então? Confessou. Ele confessou porque até agora ele não entregou o tênis, né, dele, né? Que ele matou essa menina, essa jovem, né? 10 anos de idade. Você vê que é o Diego, né? É o Diego, ele? É o Diego. Esse é o padrasto, o Diego? O Diego. Esse canal aí. Você vê que ele... que entregou ele é a câmera, né? Isso. Por que acontece? A polícia pegou ele, né, que ocasião? Na hora que ele estava vindo, ele veio com a roupa. Depois ele voltou com outra. E ele matou ela 8 horas da manhã. No horário da gravação. 8 horas da manhã. 8h15, 8h11 ele matou ela, 8h15 ele subiu. Então ele, em 4 minutos, ele matou ela. Olha, ele voltando ali, sabe por quê? Ele esqueceu o celular. Esqueceu o celular. Né? Então, ele tinha dito que estava em outro lugar, né? Isso, na verdade. Mas ele outra roupa. Depois a polícia foi, os investigadores, cadê aquela roupa? Onde você colocou? Aí foi pegando ele. Até o momento ele ligou tudo. Depois que ele viu que não tinha mais jeito, aí ele pegou e acabou confessando. As câmeras têm um horário, né? Certinho, né? E segundo a polícia, ele jogou a faca. Ele jogou a faca naquele container lá. Naquele container. Na cara do canal ali, ó. Mas matar uma criança com 16 facas. Mas o pessoal falou o que acontece. Ele chamou ele de corno. Falou, minha mãe foi para uma festa, ficou com determinada pessoa. Ele foi questionar a menina, enfim, derrubou ela caiu no chão lá, né? Bateu a cabeça, ele deu, acho que, 16 facadas nela. Nossa. Esse canalha, psicopata, diz aí, viu, Corsini? Bom, eu entendo que vai ter que ser feita essa reconstituição direitinho. Foi muito rápido, ao que me parece, ele ficou 4 minutos, ali ele jogou né? a faca, tá vendo? Ali na volta, isso. Ele jogou a faca, entrou para pegar o celular e retornou, né? É isso. E outra coisa, hein? Parece que em São Paulo ele já tinha violentado uma pessoa que foi lá e denunciou depois das imagens, de 19 anos, tá?
A polícia está apurando, tá bom? Mas esse então está concluído com a confissão. Foi esse canalha mesmo. Ele paga sob nele. as penas da lei. Isso, cara, exatamente. dá até nojo. Se puder tirar esse cara, o próximo exatamente. bloco aí, o próximo caso aí, para tirar esse indivíduo aí. Dá tempo, diretor. Dá mais um. Conselho, esse outro canalha, melhor chamar de vagabundo. Isso daí, ó. Conselho, então, isso daí é um falso sequestro. Tá vendo esse canalha ali, ó? Esse daí? Essa faca que tá nele, tudo de mentira. Aqui no cabelinho dele lá, ó, raspadinho lá, aquilo é ketchup. Ketchup? Ketchup, parecendo sangue. Puxa vida. Mas por que isso? Por que ele fez isso? Ele forjou isso daí, esse falso sequestro, para tirar R$800 da mãe. Agora você vê, um sequestro barato, né? Para extorquir a própria mãe? A mãe pegou dinheiro emprestado lá, chegou nos vizinhos, pediu dinheiro emprestado, deu, a polícia desconfiou, viu as imagens e falou, não, isso daí não é gíria não, o cara tá forçando falar na gíria. Aí rastreou, foi lá, pegou os dois lá, aí viu ele sossegadão, aquela foto que ele tá de barriga para baixo lá, é uma foto, né? Então o que acontece? Aquilo é ketchup, enfim. Ketchup, hein? Vai responder aí por falsa comunicação de crime, né? E a extorsão. Extorsão. Exatamente. E a mãe dele agora fica esperto que se tiver outros casos que ele extorquiu aí, vagabundo. Como tem um amigo ajudando, pode entrar até em associação criminosa aí. Não sei, vamos ver. Mas então. Extorsão e a falsa Vamos chamar o comunicação. Valdomiro agora, Valdomiro Pereira. Notícias internacionais Internacional, agora. aquele caso lá da Indonésia lá. Valdomiro, pode entrar. Polêmico. Deixa eu passar para esse lado aqui. Boa noite, Esta Vaz. Boa noite, Ricardo Corsini. Boa noite, boa O noite. que aconteceu lá na Indonésia? Na Indonésia, essa moça, que é a Juliana Marins, ela é do Rio de Janeiro, lá de Niterói, foi fazer um passeio na Ásia, e quando chegou na Indonésia, ela foi fazer essa trilha, que é um vulcão, né? Que é um vulcão, parece que está até ativado ainda, e aí ela no passeio, ela acabou ficando para trás, lá num certo momento, que o guia acabou deixando ela descansar um pouquinho lá atrás e foi para frente, ela sozinha, ela acabou despencando no penhasco. Nós acompanhamos esse caso aí, o Valdomiro, mas a gente está acompanhando esse caso aí, você veja bem, não é normal que um guia, ele separe das pessoas. Ele errou se aconteceu isso mesmo, e também foi omisso o pessoal lá, porque acho que tinha outros procedimentos lá que dariam para chegar até ela. Por exemplo, o drone, levar comida, levar uma manta para ela lá. Essa aqui foi quando o drone foi lá quando ela estava viva ainda. Ela estava a 150 metros só da queda, abaixo de onde ela caiu. Sim, o drone foi lá, avistou que ela estava viva, e aí esse era o momento dela ter sido socorrida, né? Porque ela ainda não estava tão longe. Mas depois ela despencou para mais de 200 metros, despencou para mais, aí foi até 600 metros. Sim. Acabou falecendo lá, sem água, sem comida, 600 metros, mano. Na minha opinião, deixaram ela morrer. Porque ela foi abandonada. Foi abandonada, porque no primeiro dia, quando ela estava viva aí, era a chance dela ter sido resgatada, porque estava perto ainda, 150 metros. Se fosse uma pessoa famosa, rica, teriam tirado ela de lá. Deixaram a menina morrer, porque esse guia aí tem que ser investigado. Ele não poderia ter deixado ela. Não. Ele se omitiu, né? Ela se cansou, ele deveria ter dito para todo mundo, vamos aguardar até ela descansar, depois nós seguimos. Agora, o pessoal essa era a atitude correta. Era o procedimento. Agora o pessoal da segurança lá, Defesa Civil, alguém lá, faltou também com compromisso, porque daria sim faltou jeito para tirar lá. Foi comprovado tudo, acho que foram omissos e tem que ser investigado. Eu acho que faltou empenho deles, principalmente no primeiro dia. Porque no primeiro dia já deveria ter sido salva. Quantos dias ela ficou ali? Ficou até 5 dias. 5 dias? Agora você veja o engraçado, né? Sem água, sem comida, 5 dias. Até foi comentado. Depois que acharam o corpo morto lá, que viram que ela estava morta, aí resgataram rapidinho. Por que não fizeram isso quando ela estava viva, a 150 metros só? Mas foram voluntários. Inclusive não foi nem o pessoal lá de salvamento, foi os voluntários que se propuseram a fazer isso. Deveriam ter chegado antes. Segundo a informação que eu tive nesse caso, parece que não deixavam os voluntários se aproximar antes. Quer dizer, outro crime, né, o Corsini? Veja bem, porque deveriam ter deixado, porque estrutura eles teriam. Tinham. O que acontece foram omissos mesmo. O que aí faltou foi menosprezo com a vida humana, por ela. Outra coisa, o drone está vendo ela se movimentar, está viva. O drone teria condições de jogar água para ela, comida, alguma coisa, uma sopa, para que ela se mantivesse viva. Muito, né, eles têm quem utiliza drone sabe que o drone é capaz de fazer muitas coisas. Ou então a Indonésia demonstrou que é muito fraca nesse sentido aí de resgate. Isso, exato. Agora... Então vamos chamar o comercial. Chama os comerciais, tá bom? Aí voltamos com a
Giro das Estrelas, Corsini? Perfeito. Você sabia que é possível ter um sorriso novo em apenas um dia? Aqui na Odontorriva temos a tecnologia de carga imediata, que consiste na instalação de implantes e próteses sobre implante no mesmo dia. Nossa equipe de especialista está pronta para transformar o seu sorriso com segurança e qualidade. Além disso, atendemos todas as especialidades na odontologia, como odontopediatria, endodontia, dentística. Diga adeus ao desconforto das próteses móveis e sorria com confiança. Agende sua avaliação na Odontorriva e descubra como é fácil sorrir de novo. Carga imediata é aqui. Odontorriva, seu sorriso, nosso compromisso. Vem! Voltamos de intervalo, Corsini, Giro das Estrelas. Giro das Você Estrelas. vai falar do Eduardo Costa, que está sendo criticado, está muito feio, é isso? O Eduardo Costa, ele tá careca. Olha como tá. É ele aí? Olha, esse é o Eduardo Costa. Parece o Ronaldinho Gaúcho? Olha, o ele- Fernando Lapão. Ele perdeu os músculos que ele tinha, né? Ele era musculoso, era shapeado e perdeu os cabelos Mas tá juntos. feio demais da conta, não, Corsini? Olha, tá irreconhecível, né? O público conseguiria reconhecer Eduardo Costa se tivesse? Acho que Ele não. tá parecendo mais o Não. Michael Maia, não tá? Tá esquisito então. mesmo, hein, cara? Aí, lógico, gerou uma polêmica, porque, né? Ele confessou, olha, eu tomei muita bomba, o famoso suco, né? Para ficar Anabolizante, forte, né? os Anabolizante, anabolizantes, e foi perdendo um pouquinho o cabelo, né? Certo. Ele perdeu os músculos também. Pode ver que ele era Ele voltou shapeado que e ele era perdeu. normal É, antes, né? Que ele era bem exato. magrelo, né? Aí ele disse que a esposa, né? Olha, raspa logo esse cabelo, faz um implante. Ele disse que vai fazer um implante. Sim. Diz que fazer um implante vai ficar bonitão, hein? Comprou uma peruca, mais fácil, né? Deu uma peruca, podia ir uma peruca. Mas sabe o que eu acho? Que esse pessoal também quer gerar polêmica, né? Não, Ele quer gerar polêmica. Mas ele tá muito, muito feio mesmo, ele tá muito esquisito. Muito, tá magrinho. E ele é pequenininho, né? Ele tem 1,60 1,65 m, 65 por aí. E não tá mais forte, tá bem magro. Pode ver que tá bem magro mesmo, né? Bem magro. Então ele falou assim, olha, eu obedeci minha mulher, minha esposa, que falou para fazer um implante. Sim. Vai fazer um implante? Também exagerou muito, né? Tomou muita bomba, aquela coisa e outra, né, Corsini? É. Acabou acontecendo isso aí, né? Então, faz mal para a saúde anabolizante, né? Em excesso, né? Então ele ficou desse jeito, irreconhecível. Irreconhecível. Tá feio. Mas tomara que ele... Pelo que né? você tá falando, ele tá feio na foto, então. É isso? Ele tá feio, tá irreconhecível. Você reconheceria ele? Não, canta bem, né? Eu não acho nem que ele canta Ele é bem mais ou também, menos não, da Edson. altura- Ele é mais ou menos da altura do Valdomiro, né? Ou não? Exatamente, o Valdomiro. Se o Valdomiro ficar careca, vai ficar Que é muito parecido, hein? É, né? Se ficar careca, vai ficar igual. Parecido. Eu sou careca, mas eu tenho minha barbinha que dá uma disfarçada, Compensa, né? Você conhece essa atriz? Não, essa eu não conheço. Quem que é ela? Essa atriz fez Cidade de Deus, atriz da Globo, Roberta Rodrigues. Eu não assisto a Rede Globo, né? Não assisto, mas ela é uma atriz muito conhecida, boa atriz, inclusive, muito boa atriz. Não vi. Agora, uma polêmica. Ela entrou com uma ação trabalhista contra a Rede Globo. Trabalhou lá e entrou. Entrou na Justiça do Trabalho lá do Rio de Janeiro. Ela já ganhou em primeira instância. Ela pediu indenização De quantos de mil? 10 milhões de reais por assédio moral e racismo Mas contra nas quem? gravações da novela. Ela entrou contra a Globo. Mas quem fazia o assédio moral contra ela e o racismo era o diretor da novela. Quem que é o diretor? O Pode diretor falar o da nome dele? novela. Não foi citado o diretor da novela. Vamos citar aí para saber. Não foi né? citado. Ele foi demitido, né? A Globo demitiu esse diretor, mas a empresa é responsável Sim, pelos ele- atos dos Cometido seus... dentro da empresa. né? Dentro da empresa, né? Então o diretor cometeu, ela vai entrar ação contra a Globo, não é verdade? Aliás, o diretor tentou até fazer um acordo com ela, mesmo ele não sendo processado, para tentar livrar a Globo, né? Ela não aceitou o acordo porque foi muito baixo, né? Ela quer 10 milhões. Qual foi o valor? Em primeira instância, ela ganhou 500 mil reais. 500 mil reais
Ela recorreu, ela falou, não, eu quero os 10 milhões de reais, né? Agora vamos aguardar o recurso, né? Isso é inédito, inclusive estava sob segredo de justiça, que era racismo, né? E o assédio moral. Ela mesma pediu ao juiz para que se retirasse esse segredo de justiça, porque ela disse que tem que ser um exemplo esse processo contra o racismo e o assédio moral nas empresas. Mas a Rede Globo sempre está com casos assim, né? Você que é polêmico, José Maier lá, né? Então, mas Sempre você vê, a Rede Globo fala tanto, né, que é liberal, que não existe racismo, né? Mas você vê que nos bastidores ela foi vítima de racismo, só que foi provado, né? A Globo foi condenada, inclusive. Tem que ver também que muita gente quer tirar proveito, viu? Tem que ser um negócio, né, investigado. Mas ela ganhou em primeira instância, ela conseguiu fazer a prova, viu? Foi provado, conseguiu, conseguiu fazer a prova em primeira instância. E dá tempo de falar isso aí? Esse daí, acho que ninguém conhece, é um cantor, né? Murilo Huff. É isso, o diretor Emanuele Huff, Murilo Huff. Huff que eu conheço é o Bolacha, pô. É o Bolacha. Então, mas esse, na verdade, era um namorado da cantora Marília Mendonça, grande cantora, né? A saudosa Marília Mendonça. Ela faleceu, né? Ela faleceu num acidente de avião, né? Mas ele se promoveu depois da morte dela. Ele era cantor, acho que nem se promoveu, porque eu não conhecia ele também, não. Estou conhecendo nessa polêmica. O que acontece? Com o falecimento da Marília Mendonça, o filho, ele tinha, tem um filho em comum, ficou com a avó, com a mãe da Marília Mendonça. Certo. E eles combinaram ali, em juízo, a guarda compartilhada dessa criança. O que é a guarda compartilhada? Certo. A guarda compartilhada é em que as duas partes, uma com a criança e o pai, elas resolvem-se todos os problemas da criança que está lá. Certo. Agora ele quer a guarda unilateral dessa criança. Mas é filho dele? Filho dele, com a Marília Mendonça. Ele não quer mais que fique com a avó, vai ficar com a guarda unilateral. Ele quer a guarda só para ele. Só para ele essa guarda. Mas isso é possível, ser com um advogado? É possível, mas aí que tá. O que o juiz vai levar em conta é com quem essa criança está acostumada, a convivência ali. Acredito que é com a avó, porque desde o falecimento da Marília Mendonça, essa criança já sempre ficou com a avó. Mas agora que ele veio fazer o pedido só agora? Não. Isso que causa estranheza, né? Não, só agora. Mas vamos ver o que vai ficar, o processo. Ele falou que vai manter esse processo e que é a guarda exclusiva, ou seja, a guarda unilateral dessa criança. Tem que dar graças a Deus aí, porque ele se promoveu através dela, né? Porque só foi ela morrer que ele subiu, né? A avó disse que a criança sempre foi muito bem cuidada, com amor e carinho, e que inclusive ele nem pagava pensão. Nem fazia questão da pensão, porque é lógico, a Marília Mendonça tem direitos autorais de milhões de reais, né? A pensão dele está garantida pro resto da vida também. Sim, está garantida, mas se ele veio procurar... quem não conhece ele, é ele aí, ó. Veio procurar a criança agora, acho que não tem que dar não, tem que ficar com a avó. O que ele alegou é que ele não poderia ficar com a criança, porque por ser cantor ele tinha muitos shows. Sim. Fazia shows e não teria tempo para a criança. Agora fica em casa e agora ficou em casa normal. exclusivamente, né? O juiz vai ver o que é melhor para essa criança. Permanecer com a avó ou guarda unilateral para ele, né? Lucine, eu sei que você queria falar mais um aí, mas a diretora disse que já me deu tempo. Acabou o tempo, diretor Emanuele? Acabou o tempo. Bom, pessoal, fique com a programação da Rede Alto Tietê, a rede que mais cresce aqui no Alto Tietê, né, Cursino? Exatamente. E até amanhã, se Deus quiser. Tudo isso agora, no Alto Tietê em Alerta com Edson Tavares.